o Aldous Huxley pensou em ser o admirável mundo novo lá atrás, hoje talvez seja o nosso marketing existencial. Sejam bem-vindos a uma duologia de vídeos que eu vou fazer aqui falando eminentemente, a gente conversar sobre os assuntos de Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, essa distopia clássica que forma uma espécie de trilogia clássica de distopias, né? Que os primeiros pensadores em distopias, e Fahrenheit 451 foi um deles, com Ray Bradbury, que já tem vídeo aqui no canal. Ano passado, a gente conversou sobre 1984 em 3 vídeos. E agora eu completo a trilogia clássica com Admirável Mundo Novo. Nesses vídeos, né, eu organizei da seguinte forma. Nesse vídeo aqui eu vou falar de modo geral sobre a história dessa obra e vou fazer assim uma leve comparação aqui com os que eu já li. Lembrando que também parece que existe o quarto mosquiteiro dessas trilogias clássicas, dessas obras clássicas, que é o Nós, do Zamiatin, que eu deixei para ler para o final. Então, para o futuro, a gente conversa sobre Nós também. E quando a gente conversa sobre Admirável Mundo Novo, todas essas conversas são sem spoilers, então fica tranquilo, você que não leu ainda, não conhece a história. E quem leu, acho que até aproveita mais, pode discutir aqui embaixo o assunto também, abordando o livro. E acho que quem não leu, o assunto é muito pertinente para a discussão aqui nos comentários. Então eu vou adorar se você deixar seu comentário sobre o assunto, sobre os livros. No segundo vídeo a gente faz a pergunta, né? O que é melhor, se é ser infeliz ou se ter uma felicidade falsa? Bem, o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, ele foi uma história pensada no começo do século XX, o que eu acho que já torna ela excepcional. Alguém pensar nesses assuntos aqui no começo do século XX, nesse período aí da Segunda Guerra Mundial. Me parece que essa obra ela foi publicada em 1932, tem aqui a informação nessa edição que eu tenho da Biblioteca Azul. Mas aí depois o Aldous Huxley, ele faz um texto de introdução que tá aqui nessa edição, e aí ele republica, até fazendo meio que uma crítica, né? Eu acho que ele faz uma nova publicação lá na década de 40 do século 20. O tema do Admirável Mundo Novo, eu acho que ele já é bem popularizado. Eu acho que antes da gente pegar a obra, o mínimo que a gente lê, a gente já conhece, que é o tema da felicidade, é o tema do controle social por meio da felicidade e da perfeição absoluta. A gente já é jogado nesse mundo aqui com a explicação de mais ou menos como ele funciona. A gente vai ter uma explicação científica das pessoas que são geradas em laboratório. Então, nesse mundo distópico, como é que funciona mais ou menos, né? As pessoas, elas é um mundo em que as questões econômicas e as questões de trabalho estão definidas. As pessoas são geradas em laboratório e é um mundo que a gente vai entender como um mundo perfeito. Ele não tem conflitos, as pessoas são sempre felizes. E nessa apresentação inicial, aqui nas primeiras 30 páginas mais ou menos, a gente já tem as pinceladas de como que essa sociedade consegue ser tão estável. Aparentemente assim estável, e a gente vai ver os desdobramentos depois. Mas a primeira coisa tem a ver com a evolução científica, né? A evolução científica faz com que as pessoas elas não gerem os desconfortos normais entre elas, né? Então vamos lá, no âmbito social, o desconforto maior são os conflitos de classes, os conflitos de pessoas. Isso não existe porque cada tipo de ser humano, e os seres humanos são criados em laboratório e eles já vão biologicamente formados para determinadas
atitudes para determinadas funções sociais. Então a gente vai ter lá alfas, gamas, betas, gamas, deltas e os mais ys, né? Que vai formar essa estrutura, sendo que eles vão ser formados biologicamente para essas atividades. Então eles não têm desconforto com o que eles fazem, porque eles são constituídos dessa forma. A gente vê que a psicologia está muito presente na ciência, né? Amparada a ciência, não só a técnica biológica, mas a psicologia de se formar esses seres humanos em laboratório de um jeito em que eles, inclusive, utilizando métodos que eu me lembrei assim daquele Pavlov, né, que faz teste lá com o ratinho do choque, quando ele vai pegar o alimento, sabe? Joga aí no Google que você vai achar. Elas são testadas para pânico, para, vamos supor, a forma de educação desse método Pavlov. Então, se não, uma pessoa para não botar a mão no fogo, ela vai ser condicionada para quando ela for botar a mão no fogo, ter um choque, um grito, um pânico, e ela lembrar daquilo ali, nunca mais ela vai se deparar com fogo. Então toda essa constituição psicológica é pensada na formação desses indivíduos. No ponto de vista político, as pessoas já têm as suas funções, elas não reclamam da política porque elas têm tudo. Tudo que elas desejam, elas têm. Tudo que elas precisam de bens materiais, elas têm. Então essa sociedade não existe diferença social em termos de desejos para o que elas desejam. Só que vamos lembrar que elas também são constituídas biologicamente num certo nível de inteligência cognitiva. Então, por exemplo, os Ys, que são as gerações mais, vamos dizer assim, inferiores, eles têm eles são constituídos biologicamente com um cérebro menor, de um jeito que eles não vão ter demandas e necessidade para serem algo mais do que o que eles são, de desejarem mais do que eles podem ter. Então é tudo muito perfeito nesse sentido aí. A gente vai elaborar mais as ideias do Admirável Mundo Novo, desse mundo, né, que eu vou chamar aqui de Admirável Mundo Novo, não só do livro, mas que tá no livro, mas do mundo, desse Admirável Mundo Novo, no próximo vídeo. Para esse vídeo, então, o que acontece? Nessa estrutura de perfeição, a gente tem aí um personagem que é o Bernard. E ele vai começar a manifestar tem uma moça também aí, porque assim, o que acontece com os relacionamentos, né? Os relacionamentos no Admirável Mundo Novo, a gente até já conversou isso, eu não sei se ainda tem esse vídeo, quando a gente fala de uma distopia, que era uma distopia adolescente antiga, que se chamava Delírio, eu acho, da Laurie Oliver. Eu acho que você achava, vou botar cá. O amor, os sentimentos, o envolvimento em algo muito intenso gera instabilidade emocional e por isso gera sofrimento. E na sociedade do Admirável Mundo Novo, para você estar bem, você tem que estar feliz, você não pode sofrer. Então, os relacionamentos em que as pessoas do Admirável Mundo Novo, essas pessoas geradas em laboratório, elas vão ser constituídas para fazer, lembrando que aqui não tem nenhum desconforto de ser do jeito que eles são. Eles não são infelizes sendo assim. Então, os relacionamentos que eles têm, eles são relacionamentos efêmeros. Isso é estimulado pela educação que eles recebem desde a infância, pela cultura desse Admirável Mundo Novo. Então eles têm a liberdade de ter quantas relações eles quiserem. Não existe a questão de ter filhos, não tem, eles têm que se proteger. Então a ciência está super avançada e é o que sempre essa sociedade quis, né? Pensando aqui na época que esse livro foi escrito. Não é isso o que a liberdade, né, de mulheres, de homens, transar com quem quiser? Então isso tem no Admirável Mundo Novo também. Então, em um determinado momento, tem uma moça que se chama Lenina e tem esse rapaz chamado Bernard. A Lenina, ela tá se envolvendo um pouco
vamos dizer, com um relacionamento um pouco mais duradouro do que se deveria ter no Admirável Mundo Novo. E a gente vai ver, de certa forma, como que isso vai gerar um desconforto pra ela aqui. E ela é muito amiga do Bernard. O Bernard, ele é também um produto do Admirável Mundo Novo. Se eu não me engano, ele tá, tanto a Lenina quanto o Bernard, eles estão nas classes, assim, nos indivíduos mais desenvolvidos. Não sei se alfa, beta são os mais desenvolvidos. E o Bernard, ele começa a manifestar uma vontade, assim, uma insatisfação, uma curiosidade com a dor e o sofrimento. Então, nessa trajetória, né, a Lenina, nessa questão do relacionamento, de perceber, de ter o medo de um relacionamento um pouco mais duradouro, assim, de, sei lá, 1 mês, 2 meses com a mesma pessoa, transando, e como assim, né? Porque é estranho isso, poxa, cuidado, né? Você já tá se envolvendo demais, né? Você não quer ser livre? Não é a liberdade que traz a felicidade? E o Bernard, nessa condição assim, poxa, mas o que tem aqui na dor e no sofrimento que me parece interessante, tá? Então, nessa conjuntura toda desse mundo, isso acho que é o mais famoso de tudo, qualquer desconforto e qualquer sensação de infelicidade, as pessoas são providas de soma, que é um remédio que traz, assim, seria não vou dizer o nome, mas seria um remédio que trouxesse você para aquela calma, para aquela anestesia, e você não vive o sofrimento. Tudo que te incomoda, se aconteceu alguma coisa na sua rotina, você toma essa medicação que se chama Soma. E a Soma ficou bem famosa aí, né? Eu já sabia da Soma antes de ler o livro, até. E por conta disso, o que acontece? Em um determinado momento, assim, de enredo, eu não quero revelar muito mais do que isso, mas eu vou dizer uma coisa, né? Existe vida fora do Admirável Mundo Novo. As distopias, de um modo geral, funcionam sempre com personagens que vão questionar e vão parar para pensar um pouco diferente do que está acontecendo ali naquele mundo. E a vida que existe fora do Admirável Mundo Novo, as pessoas são chamadas de selvagens. Como é que o Aldous Huxley construiu a história dele? Ele faz com que a gente vá, depois que a gente já aprende bastante sobre o Admirável Mundo Novo, por esses personagens especialmente, a gente vai ser levado para o mundo dos selvagens. Então a gente vai ver a visão de pessoas que foram geradas no Admirável Mundo Novo. Tem também uma relação entre esses personagens, mas aí eu não quero revelar. Mas a gente vai ver uma relação entre esses personagens, assim, a visão desse personagem do Admirável Mundo Novo vendo a vida dos selvagens, que seria a vida humana. E depois o Aldous Huxley brilhantemente coloca também no enredo dele pra gente ver o personagem um selvagem no Admirável Mundo Novo, porque ele vai ter uma chance de conhecer o Admirável Mundo Novo. Então a gente vai ver o olhar que o selvagem tem pelo Admirável Mundo Novo. Bem, sem dúvida nenhuma, eu acho que de todos, da trilogia que eu li, das trilogias distópicas clássicas que eu li, o Admirável Mundo Novo, eu acho que ele é o mais relevante nos dias atuais. Eu comecei a minha trajetória lendo Fahrenheit 451, que eu acho fabuloso, especialmente pela forma em que ele é contado, em que ele é narrado, em que o tema do Fahrenheit 451, a gente tem vídeo, caso vocês queiram assistir mais detalhadamente a nossa conversa, a nossa discussão, mas de ponto de vista geral, o tema aqui de uma sociedade em que você tem realmente um autoritarismo, se a crítica principal aqui seria
alienação por conta da tecnologia, o que a tecnologia traz como alienação em virtude de televisão, de mídia sensacionalista, tirar os livros, né? A crítica aqui, eu acho que ela é muito válida, especialmente acho que para a década de 80, início da década de 90, tá? Mas eu não sei se hoje ela é tão relevante quanto Admirável Mundo Novo. O meu preferido da trilogia que eu li, sem dúvida, é o 1984, pela construção que esse homem fez aqui, esse George Orwell. Ele montou algo que eu acho que funcionou mais novo, novidade para mim. Ele pensou em tudo, ele pensou na questão da linguagem, ele pensou em uma estrutura autoritária que eu acho que tem toda a crítica da vigilância, tem a questão das instituições, em como que as pessoas passam, mas focar a instituição, se eu faço aquilo por algo maior, por uma instituição, aquilo se permanece. A vigilância tecnológica e a vigilância dos companheiros, aqui inclusive dos três, eu acho que é o mundo mais assustador, é aqui, e é a minha distopia preferida. O Admirável Mundo Novo, ele acaba sendo, de todos esses três, eu acho que o mais leve, porque eu acho que ele acaba trazendo um outro tipo de angústia. Eu acho que ele traz uma angústia mais psicológica e até filosófica, por essa questão do marketing. Agora, de todos esses, o Admirável Mundo Novo, se a gente for pensar na questão do século XXI, eu acho que esse cara aqui, esse Aldous Huxley, ele foi realmente um projetista mais para frente, ou seja, para os nossos dias atuais. De todos esses, os outros são relevantes, mas esse acho que cai em cheio com a nossa realidade hoje. O que falar do marketing existencial, da produção de significados, de como a gente quer estar em grupos, e grupos felizes ou aparentemente felizes, né? Não se admite a instabilidade nos dias de hoje, cada vez menos se admite. Os rostos têm que ser felizes, né? A valorização é da alimentação saudável, tudo tem que girar à perfeição. Eu vou recomendar como leitura para quem leu Admirável Mundo Novo, uma leitura que eu acho que vai dialogar bastante com esse livro, que é o Marketing Existencial, do Luiz Felipe Pondé. Então, o Admirável Mundo Novo, ele está intimamente ligado à questão hoje estudada por muitos teóricos, que é trazida pelo Pondé, mas todo esse assunto estudado por muitos teóricos, que é o marketing existencial. Tudo virou planilha, né? Nossa vida existencial virou planilha, e todo esse condicionamento de que se precisa ser sempre bem, saudável, fitness, bem sucedido. As experiências, elas se tornam... se a gente pode já não estar mais naquela fase, talvez aí das experiências carnais, a gente pode ter ido para outro aprisionamento, que é a experiência do sentido. Então, eu entrar num modelo, por exemplo, de pessoas que defendem a natureza e fazer todo o comportamento desse grupo de pessoas que defendem a natureza. Ou entrar no grupo de terraplanista. Então, eu sou do grupo que tá mais para a prática do budista light, sofisticado, e eu tenho que meditar, e eu faço parte daquele grupo, e eu faço tudo com as regras daquele grupo, porque eu posso hoje não estar nem tanto nos bens materiais, eu não tô ligada no consumismo, mas eu tenho que estar em outro rótulo, eu tenho que estar em outra produção de significado. Então isso tudo eu peguei meio que complementando aqui na leitura do Pondé. E voltando a Admirável Mundo Novo, assim, que a gente vai falar mais sobre os temas dele no próximo vídeo, é pensar, assim, eu acho que nessa história, acho que o melhor que tem dela é pensar
talvez em que a felicidade e a busca pelos nossos desejos, a gente já conversou isso aqui também, a busca pelos nossos desejos, satisfazer os nossos desejos, essa satisfação plena pode ser um problema, pode nos levar à destruição também.